Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Novamente, gostaria de dar as boas-vindas a todos, principalmente ao pessoal, né? Temos bastante integrantes novos, né? Deus nos abençoe nesse novo, né? Novamente, afirmando o nosso compromisso com o estudo das obras de Kardec, que todos aqui possam se sentir em casa, se sentir acolhidos, e, né, quem já estava com a gente já desde há um tempinho, né, que tá comentando agora com o Oswaldo, né, deu saudade, né, ficamos aí mais de um mês, mas valeu a pena, foi para a gente terminar o estudo da obra, né, para poder oferecer o melhor aqui para o nosso grupo de estudo. Como todo grupo espírita, nós iniciamos com uma prece inicial, né, já tinha combinado com o Oswaldo, ele vai fazer uma prece inicial para nós. Por favor, Oswaldo. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar, ainda que virtualmente. Nós sabemos que não há distância para quando a gente fala de estar junto, né? Não há distância para as coisas de Deus. Então, nós estamos no mesmo ambiente. E nessa sintonia, eu convido a todos agora para elevarmos os nossos pensamentos ao alto e iniciar agradecendo esta oportunidade de aprendizado que a espiritualidade maior nos apresenta e que todas as nossas profundas e boas intenções sejam iluminadas e abençoadas, que nós possamos aurir os conhecimentos que aqui serão divididos e aplicá-los efetivamente em nossas vidas, para que nós possamos crescer, evoluir e cada vez mais nos aproximar de Deus. Que a paz, a luz, a sabedoria esteja no coração de cada um de nós e que este ambiente seja iluminado, este ambiente virtual, as nossas casas íntimas, as nossas casas materiais, que nós possamos obter aquilo que viemos buscar aqui, nessa noite, ao longo de todo este curso. Obrigado aos mentores que coordenam espiritualmente esse trabalho, pelo zelo, pelo carinho, pelo cuidado, e que nós possamos vencer a nós mesmos, para que possamos perseverar nessa tarefa do bem. Que assim seja. Pessoal, assim eu seja. vou pedir licença a todos. Eu combinei com a Ana. Nós estamos na fase final ali das matrículas dos nossos cursos de ESD mediúnico, e nós estamos trabalhando dia e noite. Então, eu preciso aqui finalizar algumas questões que as turmas se iniciam na quarta, né? Então, nós estamos trabalhando em conjunto. A Ana vai tocar o grupo a partir daqui, e na próxima segunda estaremos juntos, tá bem? Uma excelente aula a todos, e até segunda que vem. Obrigada, Oswaldo. Bom Eu trabalho. que agradeço. Obrigado. Pessoal, vou passar um pouquinho a palavra agora para o nosso presidente da casa. Já é de costume do GES a gente sempre chamar os presidentes no início do ano, para que possa, né, dar as boas-vindas também àqueles que estão entrando, né, nem que fosse de forma virtual ao Centro Espírita Nosso Lar, porque o GES, mesmo sendo, né, mesmo sendo online, pertence ao Centro Espírita Nosso Lar, então a gente sempre chama, né, no caso agora a presidente da casa, para dar uma nova, né, para dar uma nova acolhida para todos nós, também para apresentar, né, a nova presidente do Centro Espírita Nosso Lar. Então vou chamar a Sônia Fernandes para falar um pouquinho aqui com a gente. Bom, boa noite a todos, né? Eu agradeço a Ana Carolina, mas eu vou dizer para vocês assim que vocês são super privilegiados. Na verdade, vocês já têm basicamente 90% da nossa diretoria, né? Vocês têm a Ana Carolina, que é a nossa vice-presidente, está aí. Tem o Vanderlei, que é o nosso tesoureiro, também está aí com vocês, né? Tem o próprio Oswaldo, que é o nosso diretor doutrinário. Então, vocês estão muito bem acompanhados, né? Vamos dizer assim, né? E tem também outras pessoas que colaboram com a casa, né? Eu vejo aqui a Patrícia, né, que estava ontem à noite também na reunião com a gente,
dos coordenadores, dos instrutores do ESG, né? Então, realmente é um grupo, vamos dizer assim, bastante qualificado, né? E eu agradeço muito a participação de vocês nesse curso, né? Eu acho que é uma forma diferente que a gente aprendeu, né, a duras penas na pandemia, a ter que lidar com essa nova ferramenta, né? E eu acho que é uma ferramenta que ela vem em boa hora e ela tem bons recursos também, e de uma certa forma não deixa, vamos dizer assim, perder em nada, não perde em nada, mesmo com relação ao presencial, né? Se a gente não tem aquela troca de energia física, né, nós temos, vamos dizer assim, outras vantagens, que é o fato de poder estar em casa, estar um pouquinho mais tranquilo, né, não ter essa questão do deslocamento, né, então traz para a gente algumas vantagens. Mas, né, vou assim, como todo bom presidente, né, dizer que o que a gente precisa também é ter engajamento, né, estudar, né, se vocês estão estudando agora o que é o Espiritismo, né, essa é a obra, né, então não ficar só aqui nas explicações da Ana, do Oswaldo, né, nessa discussão, fazer a sua própria leitura, suas próprias análises em casa, procurar complementar com outras obras, né, que é como a companheira estava falando agora há pouco, né? Cada vez que você lê uma obra, você tem um entendimento diferente, e é óbvio porque a gente está em outro patamar de conhecimento, né? Então, deixo as boas-vindas para vocês. Não vou conseguir acompanhar, infelizmente, todo o decorrer do curso, né? Como o Oswaldo também, a gente está aí essa semana, né? Bastante atribulada, tá começando muitas coisas, e a gente vai fazer um encontro presencial também no sábado à noite, né, a partir das 19h30, então eu já deixo o convite, quem quiser, né, estar presencialmente lá com a gente. Nós vamos ter o Marcelo Ceneda fazendo uma palestra para a gente, né, vamos ter uma apresentação de violino antecedendo a palestra, então nós temos aí vários eventos, né, então até para aquele que mora aqui em Londrina, né, e não conhece pessoalmente o nosso lar, a gente vai ter o prazer de receber vocês lá, né. Não vou me alongar demais, vou apenas desejar, né, para vocês um bom estudo, que os amigos espirituais amparem a todos, e eu falo sempre que deem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, as lições, para que a gente possa ter a sabedoria para poder aproveitar, tá? Então, uma boa noite a todos, e peço realmente licença, porque também vou ter que sair, tá bom? Muito obrigada, bom estudo a todos. Obrigada, Sônia. Vamos começar, pessoal? Segundo, né, a programação que a gente compartilhou ali no grupo, hoje vamos falar um pouquinho do contexto histórico da obra, o que é o Espiritismo, que é a nossa obra de estudo, fazer um contexto geral do que realmente Allan Kardec queria com essa obra, por que Allan Kardec escreveu essa obra, em que contexto estava o Espiritismo quando a obra, o que é o Espiritismo, veio ao mundo. Tá? Então, nós vamos dividir esse estudo em duas partes, hoje e na próxima segunda-feira. Então, vamos falar da apresentação da obra. Pessoal, como é uma obra, né, de 1859, ela teve várias edições, né, inclusive aqui no Brasil, editada pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. Então, qual que a gente, né, para a gente poder tentar, assim, unificar, né, qual é a versão que nós vamos utilizar? Vamos utilizar a versão mais recente desta obra, tá? Que é a versão 56. Não importa, tá, o ano, mais ou menos, dela. Ela tem essa capinha aqui, ó. É esse livro aqui, igualzinho que está aqui no nosso slide. Então, como que a gente vai verificar, tá? Aqui, ó, na parte da biografia dela, vai estar o número 56. Não importa se é uma edição de 2024, a minha é de 24, por exemplo. Não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui. A minha é de 24. Mas aqui eu compartilhei no grupo em PDF, eu acho que é de 2019.
não importa, mas todas elas, tá, vêm da mesma versão, que é a versão 56. Tá? Então, vamos dar preferência. Outras editoras também já editaram também essa obra, o que é o Espiritismo. Mas para que a gente sempre tenha alguma diferença entre uma edição e outra. Tá? Então, vamos utilizar essa edição mais atual, tá? E dar preferência aqui, para que a gente possa unificar o nosso estudo, vamos dar preferência à edição da Federação Espírita, que é, né, inclusive, a primeira edição. E essa edição, né, essa é uma obra, como a gente pode ver aqui, ó, desde 1884, inclusive o mesmo ano que foi inaugurado, né, dia 2 de janeiro de 1884, inaugurou a Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro ainda, porque obviamente não tinha Brasília, né? Hoje ela se encontra, na Federação Espírita Brasileira, se encontra em Brasília. Mas na época também, né, quando veio a FEB, né, quando surgiu a federação, também uma das primeiras obras a ganharem a edição foi essa obra, o que é o Espiritismo. Por isso que ele vai estar aqui escrito, ó, do Reformador, né, que é o nome da própria revista da federação, que veio, né, em 1884. Então, desde 1884, a FEB edita esse livro, o que é o Espiritismo. E a partir da sua sexta edição, tá? A partir da sua sexta edição, a FEB colocou para nós a biografia de Allan Kardec, escrita por Henri Solse, tá? Que é essa que eu coloquei no grupo para a gente estudar hoje. Tá? Antes não tinha, então a partir da sexta edição foi colocada a biografia de Allan Kardec, de Henri Solse. E a obra ela é dividida em 3 capítulos, tá? E qual é o objetivo dela? Nos apresentar os princípios básicos que norteiam o Espiritismo. Então, por isso, né, a obra, o que é o Espiritismo? Então, ela não vai nos colocar um conhecimento muito aprofundado. Então, por isso que é tanto aquele que já tem um conhecimento um pouco mais avançado, ou aquele que não tem nenhum conhecimento, essa obra é para todos nós, não importa. E como que ele vai apresentar? O Allan Kardec vai falar do Espiritismo no seu aspecto científico, do Espiritismo no seu aspecto filosófico e do Espiritismo no seu aspecto moral ou religioso. Então, ele já apresenta esses 3 aspectos aí que vão nortear a doutrina espírita. E a partir da sexta edição, né, a nossa é 56, né? Então, a partir da sexta edição, a FEB já inclui para nós a bibliografia de Allan Kardec, escrita por Henri Solse. E como que Allan Kardec, né, ele elaborou essa obra? A primeira obra, né, que inaugurou o Espiritismo é a obra O Livro dos Espíritos, lá em 1857, a primeira edição, ainda com 501 perguntas, foi a primeira obra que veio ao mundo. Quando ela veio, ela causou um impacto muito grande. Tanto aqueles vídeos que eu compartilhei ali no grupo, né, o filme do próprio Allan Kardec, né, e alguns documentários vão falar sobre isso, sobre esse impacto histórico que a obra, que é o Espiritismo, nos causou. Só que esse impacto teve os 2 lados. Teve aquele grupo que acolheu, que se identificou, tanto que quando Allan Kardec colocou ao mundo, né, a obra O Livro dos Espíritos, que hoje chamamos da primeira obra básica, ele recebeu, inclusive daqui do Brasil, inúmeras cartas de médiuns que se identificaram com o projeto Espiritismo. Porém, ele também recebeu muitas críticas de diversos pontos. E ele precisava dar uma resposta a essas críticas. Né? Ou seja, ele não ia reescrever o Livro dos Espíritos. É lógico que depois veio novas edições e veio praticamente um outro livro, né? Um outro livro dos Espíritos com muito mais, né? Dobrou o número de perguntas que a edição do Brasil que nós temos. Então, ele precisava fazer um texto mais enxuto.
ele precisava dar uma resposta mais objetiva e também preparar o que ele chamava de adeptos, que eram os espiritistas ou espíritas. Ele precisava dar uma resposta mais direta, ou seja, preparar os adeptos como vai defender o espiritismo de forma racional, crítica e muito clara. E foi aí que nasceu a obra O que é o Espiritismo, em 1859. Então ele veio com esse objetivo, não só nos mostrar os princípios básicos, ou seja, fazer tipo um resumo muito bem elaborado do que ele já apresentou no livro dos Espíritos em 57, mas ele agora vai apresentar de uma forma diferenciada e também com aquele objetivo de nos preparar a como que a gente vai debater, né, e defender o espiritismo de uma forma, obviamente, racional. Então, é por isso que então, Allan Kardec estava nesse cenário aqui. E era um cenário, né, que ainda os fenômenos, né, as mesas girantes ainda continuavam, os médios vinham de toda a parte do mundo, inclusive se comunicavam ao Allan Kardec, né, não sei se quem viu aqui o filme, daquele filme que eu compartilhei ali, no tema, várias cenas do Allan Kardec na mesa escrevendo, né, e um monte de cartas ali do lado dele. Aquelas cartas vinham de toda a parte do mundo, inclusive da América, ou seja, que iam até Allan Kardec e ele lia uma por uma, e muitas eram críticas, né, nem tudo eram coisas boas, né, então ele precisava responder. Então, da melhor maneira, qual a melhor maneira que ele encontrou? Escrevendo a obra O que é o Espiritismo. E a obra, o que é essa obra, né? Como que ela se enquadra hoje dentro de todas as obras fundamentais de Allan Kardec? Ela é uma obra, não é uma obra básica, como a FEB coloca para nós. Obra básica, nós temos as 5 obras, né? Que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o próximo? Céu e Inferno e a Gênese. Nós temos essas 5 obras que vamos chamar de obras básicas, tá? Só que o Allan Kardec escreveu muito mais do que isso. Hoje a gente concebe 22 obras, incluindo as revistas espíritas. E dentre essas 22 obras, nós vamos ter aquelas obras que a gente vai colocar de textos introdutórios do estudo espírita. E o livro que é o Espiritismo é uma delas. Então a gente tem que começar primeiro por essa obra, que é o que nós estamos fazendo agora. Outra obra que é considerada, né, ou seja, que está aqui vamos colocar assim, no mesmo grau de obras iniciais, o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é essa aqui, que nós estudamos um pouco no final do ano passado, e também Instruções Práticas das Manifestações Espíritas. Então, esses são os 3 livrinhos do Allan Kardec, né? Livrinho, obviamente, sem desmerecer, mas são livros curtos, mas muito densos, e que a gente hoje coloca, né, como livros introdutórios dos estudos espíritas. Então, antes da gente adentrar naquilo que nós vamos chamar de obras básicas, ou seja, muito antes do livro dos Espíritos, mesmo o livro dos Espíritos vindo primeiro, tá? Então a gente não é por ordem de chegada ao mundo, tá certo? Então, assim, a gente está, qual é a obra que isso o próprio Allan Kardec coloca para nós, tá? Por qual obra a gente deve começar o estudo espírita? Por esse, o que é o Espiritismo. Então, e como que o Allan Kardec ele organizou, né? Ele apresenta para nós essas 3 partes da obra, né? Então, ele apresenta essa primeira parte, é uma das partes mais interessantes, que ele vai apresentar um diálogo, né? Que ele faz com o crítico, com o cético e com o padre. Esses 3 personagens aqui representando os contraditores. Então, é nessa parte onde ele vai apresentar para nós, vamos colocar assim, técnicas de defesa, né, de debate, de como a gente vai apresentar todos os princípios espíritas, sem, logicamente, né,
apresentar de uma forma errada, porque nós somos responsáveis quando nós estamos falando do espiritismo e colocando na vida do outro. A gente não pode falar sem conhecimento de causa, né? Então, e como que eu vou argumentar isso perante o que se estava falando na época e o que se fala até hoje. Por isso que é um livro totalmente atual, como a gente vai perceber ao longo aqui dos nossos estudos. No capítulo 2, o Allan Kardec vai falar para a gente nos apresentar este mundo invisível, ou chamado de mundo espiritual ou mundo espírita, onde ele vai trabalhar as questões do que é o médium, o que é a mediunidade, quais são os tipos de faculdades, né, que o médium pode ter, e vai trabalhar com isso, ou seja, e vai formar aqui que a gente vai chamar de uma ética mediúnica. Essa questão aqui que ele vai depois elaborar muito melhor na obra O Livro dos Médiuns. Depois, ele vai trazer alguns problemas, já na terceira parte da obra, vai nos colocar alguns problemas, que inclusive se tornam atuais, e como os princípios espíritas podem responder a estes problemas. Como que todo esse conjunto, vamos colocar assim, de filosófico, de ciência que o espiritismo nos coloca, quais são as respostas que a doutrina espírita tem para poder enfrentar ou propor como eu vou resolver, né? Ou seja, como o espiritismo pode resolver essas questões que, inclusive, como a gente vai ver, né, ao longo do nosso estudo, são questões que se apresentam de forma atuais. Depois, pessoal, ali no final da obra, tá? Nós temos essa parte, eu vou pedir para a gente ler em casa, que é o Fácil, é uma questão totalmente histórica, onde ali vai estar toda a história de edição da obra, o livro, o que é o Espiritismo, que é mais ou menos esse resumo que eu fiz aqui, né, de quando Allan Kardec criou, por que ele criou, como que a FEB, né, a partir de qual edição que a FEB coloca né, esse texto do Salce, né, que é a própria história de vida de Allan Kardec, né? Então ele vai colocando ali qual é o histórico até chegar nessa edição que nós estamos agora. Então, né, como eu coloquei aqui em 57, o Allan Kardec traz para nós o livro dos Espíritos. Ele recebe muitas críticas e essas críticas não param de chegar até ele. E ele pretende, né, por isso que ele também traz o livro, o que é o Espiritismo, exatamente para apresentar de modo claro, rápido, acessível, né, porque o livro dos Espíritos é um livro denso, né, então ele não é de forma rápida, assim, né, dá para a gente conseguir aprender aquele conhecimento. Diferente desta obra, que é uma obra, apesar de ter um conteúdo altamente, vamos colocar assim, filosófico e científico, mas ele é de mais fácil acesso pela sua linguagem ali, como foi composta. Alguma pergunta, pessoal? Vamos avançar, que sobre a estrutura nós já colocamos. E é importante também que o Allan Kardec, né, como ele coloca assim, essa obra não é só para iniciantes, né? Ou seja, eu já li o livro dos Espíritos, eu já li todas as obras básicas, então eu não preciso ler o que é o Espiritismo. Ele não deve ter falado nada novo ali. Apesar de estar trabalhando com os mesmos princípios básicos que ele trabalha nas obras ditas básicas também, a forma como Allan Kardec nos apresenta, principalmente no capítulo 1, onde ele vai fazer aquele diálogo com o padre, com o cético, né, ele vai apresentar formas de como a gente vai fazer a defesa desses princípios espíritas e como que eu vou apresentar o espiritismo perante aqueles que são ditos contraditores. E ele apresenta isso de uma forma tão clara e tão respeitosa, ou seja, ele estava ali nos servindo até como exemplo, né? E ele vai falando, se a gente pode ver, né? Ele vai fazendo um jogo de perguntas e resposta com aquele personagem, com o padre, com o cético, por exemplo. E ele faz as perguntas retóricas, porque são personagens que o próprio Allan Kardec criou, ok?
e ele mesmo responde, ou seja, por isso que a gente vai chamar de perguntas retóricas, onde o próprio autor vai responder. E ele faz isso mais ou menos no método, vamos colocar aqui, que o próprio Sócrates fazia, né? Eu vou fazendo as perguntas e o próprio interlocutor vai respondendo e pensando sobre essas perguntas. Então, vamos colocar assim, que este método que o Allan Kardec colocou na obra, nessa obra aqui, não é o mesmo método que ele colocou ao compor as obras básicas, por exemplo. Então, por isso que ele tem seu valor também na própria construção de como que ele fez essa linguagem, essa obra. E ele dá como exemplo para nós, né? Ou seja, o Allan Kardec ele vai discordar do cético, discordar do padre, discordar do crítico, porém sem dissendir. Ou seja, então Allan Kardec aqui nos dá um grande exemplo quando nós vamos defender o espiritismo. Seja numa conversa com um colega, com algum familiar, seja apresentando, né, dando uma palestra espírita, dando um curso espírita, como que eu vou apresentar? Porque muitos daqueles que podem estar me ouvindo, às vezes eles estão nessa postura do cético, estão nessa postura não estão nessa postura do padre, o padre aqui representando aquela postura dogmática. Ou seja, a gente tem que estar pronto para poder responder, ouvir as contradições, ou melhor dizendo, as opiniões contrárias, sem dissendir, ou seja, com muito respeito, apresentando o espiritismo de uma forma muito, muito clara e objetiva, sem, lógico, sair, né, daquele método do que o Allan Kardec nos apresenta, porque eu posso apresentar o espiritismo e mesmo assim, de uma forma viciante, colocar a minha opinião, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, infelizmente, né? Ela vai fazer uma palestra espírita, por exemplo, ela vai dar a opinião dela. Isso é muito perigoso. Né? Ou seja, e quando a gente fala, poxa, Allan Kardec já se preocupou com isso, e ele escreveu de uma forma maravilhosa. Né? Então, ou seja, uma coisa é o que é Ana Carolina, minha opinião, o que eu vou falar. Né? Eu posso dar a minha opinião perante um texto um texto de Kardec ou qualquer outro autor. Mas eu não posso falar, vestir a minha opinião, ou melhor dizendo, vestir os princípios espíritas com a minha opinião. Da mesma forma, né, isso independente se eu estou apresentando uma ideia, dando uma palestra, ou num debate aqui, como Allan Kardec estava com o cético, com o crítico e com o padre. Então, por isso que eu coloquei ali, né? Então, uma das premissas que essa obra nos coloca, né, que a gente vai perceber, é essa ideia do discordar sem dissendir. Pessoal, quem quiser comentar alguma coisa, né, tirar alguma dúvida, é só levantar a mão, nem precisa só abrir o áudio, tá bom? Quero que vocês falem também, para eu não me sentir sozinha aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não ficam tímidos, não. É só abrir o áudio aqui. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, o procedimento, né, esse que era um estilo pedagógico de Kardec, né, ele gostava muito desse estilo de pergunta e de resposta. O próprio livro dos Espíritos foi feito assim, né? Muitos de nós, quando a gente está tendo contato, né, com as obras básicas em especial, a gente imagina que o Allan Kardec colocava aquela pergunta ali, o que é Deus, por exemplo. Inclusive, o filme dá essa ideia, mas o filme é uma obra de arte ali, né? Ele tem uma licença poética. Mas se a gente for aprofundar nos estudos, na questão histórica, o Allan Kardec ele não colocava, por exemplo, essa pergunta, o que é Deus? E submetia todos os médios, né? A história, às vezes, quando a gente vê o filme, dá essa ideia. Não é exatamente assim. As comunicações vinham, né, muitas vezes, ou por evocação, ou seja, quando eu provoco o mundo invisível, ou
elas vinham de forma espontânea ou direta, vinham todo aquele conhecimento. O Allan Kardec, né, que tinha essa função de organizar esse pensamento espírita, ele nos apresenta, inclusive, o livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas. Então, ele formulava as perguntas, a gente pode ver se são perguntas que não são perguntas que ele criou, né, são perguntas que a humanidade já tinha como, vamos colocar assim, como dúvidas universais, e ele deu a resposta espírita. Aí sim, as perguntas, né, aliás, as respostas do texto advinham do mundo espiritual e muitas vezes dele, porque ele recebeu também, né, ali pelo o Espírito de Verdade e seus mentores ali, a permissão também de colocar o método dele nas obras fundamentais. Por isso que ele não é somente um secretário dos espíritos, como às vezes os livros, os filmes querem nos mostrar, né? Mas os filmes, eles não têm um compromisso com a verdade, não é mesmo? Mas aqui no nosso estudo a gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos de conhecimento histórico. Então o Allan Kardec ele já gostava, então aquela forma que nós gostamos tanto do Livro dos Espíritos, por exemplo, de perguntas e respostas, tá? É uma construção que veio dele. Ele teve essa permissão de apresentar assim esta obra. Então ele pegou todos os conteúdos espíritas, né, o próprio conhecimento que a equipe espiritual deu para ele, e ele foi formulando perguntas e assim ele foi criando a obra, o Livro dos Espíritos, inspirado também nesse método socrático aqui, que era, né, ou seja, através de perguntas, eu vou, né, ou seja, ele lança a pergunta, quando nós estamos lendo, a gente está pensando na pergunta primeiro, para depois a gente estudar as respostas. E da mesma forma, esse mesmo estilo pedagógico, esse aqui de Kardec, ele aplicou também nessa obra o que é o Espiritismo, porém criando personagens, né, onde ele vai dialogar ali, porque ele queria exatamente qual um dos maiores objetivos de Kardec, era dar uma resposta aos seus contraditores. Onde a gente pode encontrar isso também? Quando a gente pega o nosso livro, o Livro dos Espíritos, na parte introdutória, na introdução da obra, não tem ali vários itens, item 1, item 2, item 3, onde está, né, essa na obra que nós temos em mãos, tá? Não naquela primeira edição. Nessa segunda obra, que é essa que nós temos em mãos na nossa língua, acho que no item 3, tá? O Allan Kardec já vai falar de novo isso, dos contraditores, que ele estava escrevendo esse texto também para dar uma resposta aos seus contraditores. Por isso que logo na introdução do Livro dos Espíritos, ele faz um resumão. Ele traz os princípios básicos, né, da obra. Ele traz ou seja, então quem quiser, né, já vou deixar aqui de tarefa, quem puder, leia, gente, somente a introdução da obra, o Livro dos Espíritos. A gente vai perceber como ele tinha essa preocupação com os contraditores, tá certo? Pessoal, eu tô vendo que vocês estão colocando perguntas ali no chat, só que eu não tô conseguindo acessar. Se vocês puderem fazer a pergunta ou pelo áudio, ou alguém ler para mim, eu agradeço. Porque logo ela aparece e desaparece. Eu não consigo, por causa da apresentação, eu não consigo acessar o chat agora. Perguntaram aí se Kardec era médium. Entendi. Ele não era médium, tá? No sentido ostensivo, como a gente imagina, como Chico Xavier, como Divaldo. Agora, se você for pegar a primeira definição do que é médium, né, o próprio Allan Kardec, né, coloca para nós, médium todos nós somos médios, nem que fosse de uma forma muito rudimentar. Ou seja, todos nós estamos em conexão com o mundo espiritual de alguma forma, né? Ou seja, por isso que ele fala, a gente não está nunca
sozinho. Agora, alguns conseguem realmente se comunicar. Esse sim que nós já vamos chamar de médium, que é o primeiro médium, a primeira imagem que nós temos em nossa mente, o Allan Kardec não era, tá? Ele não trabalhou como médium. Ele tinha um outro objetivo, vamos colocar assim, né? De organizar, né, de estruturar todo este conhecimento que vinha do mundo espiritual através dos médiuns. Tanto que ele tinha os médiuns que trabalhavam ali com ele, que estavam ali compondo, né, essas obras básicas, ou essas obras fundamentais. Até 57, o Allan Kardec contava com 10 médiuns. Que foi a primeira edição da obra O Livro dos Espíritos, ele tinha 10 médiuns. Depois que veio a obra e deu todo esse rebuliço todo, né, todo esse impacto, ele conseguiu mais médiuns, mas muito mais, assim, muito mais. Pessoas que iam, não, eu sou médium, eu quero trabalhar com você, Kardec, eu quero, né? Então, só que ele selecionava. Ele tinha esse trabalho também, né? Ele selecionava os médiuns. E como que a gente sabe de tudo isso? Lendo a Revista Espírita. Ele mesmo vai colocando algumas cartas de médiuns que iam lá e, eu quero ser médium, eu quero trabalhar. E tem umas, né, que ele coloca, né, ele fala assim, olha, esse médium escreveu para nós, querendo trabalhar aqui com a gente, mas fomos fazer teste, ele fazia teste com os médiuns. E ele falou, bom, esse aqui não serve pra gente, esse médium não serve pra gente. Ou seja, então ele tinha uma seleção de médios. Então ele não tinha esse papel de ser um médium, né? Ele tinha esse papel de organizar todo esse estudo, né? Ou seja, as obras, né? E também esse corpo de médiums também. E tiveram vários médiums, né? A médium mais famosa do Allan Kardec, que aparece no filme, né? A Celine, era uma médium assim, que valia assim, por vários outros, né? Assim, as comunicações dela eram exatamente precisas. Não é todos os médios que têm esse mesmo estilo, essa mesma capacidade mediúnica. Mas isso aí é conversa para um outro estudo, a gente não vai se alongar nisso, porque tem que ter vários conhecimentos prévios a isso. Mas só para fechar aqui, né, o Allan Kardec não era médium neste sentido. Ele tinha um outro objetivo, um outro compromisso aqui com o projeto espírita. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, qual é o objetivo da obra? Né? Em resumo, qual é o objetivo da obra? Apresentar o espiritismo, ou seja, esses princípios básicos de uma forma mais concisa, responder os contraditores do espiritismo através desses diálogos super, super interessantes e explicar, né, esses princípios básicos. Apresentar este mundo invisível, ou esse mundo espiritual, ou esse mundo espírita, como ele também coloca para nós, e mostrar para a gente como que é esse intercâmbio, como que é o intercâmbio do mundo invisível com o mundo da matéria, ou seja, que é o nosso plano físico aqui. Tudo isso, né, seguindo esse mesmo método rigoroso, científico, racional, porque isso é a matriz do nosso paradigma, a gente não pode fugir disso. Se a gente fugir vamos colocar assim, desse conjunto racional, científico, filosófico e moral, a gente vai estar fazendo outra coisa, menos espiritismo. Então, quando a gente se distancia daqui, a gente está fazendo outra coisa, pode ser outra corrente espiritualista, porém, a gente não está fazendo espiritismo. Por isso que nessa obra, nesse texto do Livro dos Espíritos, né, que eu pedi para a gente ler, que é o texto, são os primeiros itens ali da obra, o Allan Kardec vai colocar assim, né? Por que o espiritismo, né, por que ele teve que criar a palavra espiritismo e não usar a palavra espiritualismo? Primeiro que a palavra espiritualismo já existia e não tinha uma conotação científica. E tudo aquilo que acredita em algo além da morte, além do corpo físico, já é espiritualista. Porém, o espiritismo tem um objeto de estudo, que é o espírito, é uma nova ciência, e como toda nova ciência precisa de termos novos, são palavras de Allan Kardec. E por isso que ele cunhou a expressão espiritismo.
tá? Não foi nem doutrina espírita, ele cunhou a expressão, o termo, perdão, o termo espiritismo, para dar nome a essa nova ciência, essa nova filosofia, esse novo corpo de conhecimento. Então é por isso, né, e junto com essa nova ciência, ele colocou um método, que é um método científico e filosófico muito rigoroso. Então, quando a gente se perde disso, a gente vai estar fazendo outra coisa que não espiritismo. Então, não tem vários espiritismos, né? Existe um espiritismo só, que foi cunhado por Allan Kardec, ou seja, os outros a gente pode ter outros ramos de pensamento que podem esbarrar com as mesmas questões que o espiritismo aborda. Mas quando a gente sai dessa plataforma aqui, a gente vai estar fazendo outra coisa a não ser espiritismo. Por exemplo, trabalhar com médiuns. Outras religiões, outros campos de ciência também trabalham. Mas nem por isso é espiritismo. Agora, o espiritismo trabalha com médiuns? Sim. Não tem como a gente conceber um centro espírita, não tem como a gente conceber uma pesquisa espírita sem médiuns. Só que vamos trabalhar com o método escrito e colocado por Allan Kardec, junto com a equipe espiritual ali que estava colocando, né, que estava trabalhando ali com ele. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de colocar? Temos mais alguma questão no chat, Graça? Não, Ana. E aí, Graça, o que você tem para contribuir com a gente? Olha, assim, mesmo eu estando já há algum tempo no Espiritismo, é sempre muito bom, assim, essa dissecação da obra que você faz. Então, eu só quero, nesse momento, agradecer, mas eu estou aqui escrevendo, anotando um monte de coisas que você está falando, porque é importante, inclusive, para isso aí que você falou. Como eu também, volta e meia, estou falando, fazendo alguma fala, né, em algum grupo, é muito importante a gente sempre ser lembrado da responsabilidade que a gente tem que usar na hora que está falando ali sobre o espiritismo, sobre as questões do espiritismo. Então, assim, eu estou aqui com esse empenho mesmo de registrar uma série de coisas que você fala, que é lógico, a gente tenta seguir, né? Eu já tenho alguma experiência, mas é muito bom quando a gente é relembrado, quando a gente sabe que precisa ter esse cuidado. E, assim, informações que também eu não tinha, que você está trazendo agora, né? Porque você é uma estudiosa mesmo, muito dedicada. Então, eu, no momento, só tenho que agradecer, Ana. Está tudo muito bom. Muito obrigada. Imagina, Graça. Graça não vale que a Graça é minha amiga. Quem gostaria de falar, por favor? Patrícia, pode falar, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez, né? E gostaria também de agradecer a oportunidade de estar participando desse grupo. Eu digo assim que o Espiritismo é um estudo constante, né? As obras básicas, uma primeira leitura superficial, segunda, mas participar de um grupo de estudo é diferente. Justamente por essa oportunidade de refletir, de tirar dúvidas, de se atentar para algum aspecto que numa primeira leitura não ficou, né, muito evidente. Eu só gostaria para também ilustrar isso que você está falando, ali no texto que nós lemos para esse primeiro encontro, quando o professor Rivail, né, ainda era chamado Rivail, ele recebeu uma comunicação do mentor dele, né, que ele só coloca ali como letra Z, né, ali, ó, a inicial do nome, e que contou que eles foram amigos lá no tempo dos druidas, né, e que lá ele se chamava Allan Kardec, e que como eles eram muito amigos e afins, né, espíritos afins, que ele iria acompanhá-lo, né, lá do plano espiritual, agora nessa missão que ele estava aqui. Então, que ele estaria sempre dando esse apoio para ele. E aí, então, que ele resolveu, né, adotar o pseudônimo de Allan Kardec. E uma outra situação ali também, em resposta a essa questão, se Allan Kardec era médium ou não, que num momento lá em que ele estava reorganizando, porque ele usou esse método mesmo científico que ele estava acostumado a empregar nos seus estudos científicos, né?
ele era estudante das línguas, da ciência, da matemática, da medicina, então uma pessoa muito inteligente e muito científico, né? Então ele trouxe para o estudo do objeto do espiritismo, que é o mundo dos espíritos, né, o plano espiritual e a sua possível comunicação com o plano físico, ele trouxe o rigor da ciência que ele estava acostumado. Então, quando ele participava das reuniões lá na casa do senhor Bodin, né, e nas outras observações em outras casas, ele percebeu que, a princípio, aquelas comunicações aconteciam e que eram perguntas frívolas, superficiais, de curiosidade. E ele começou a ver ali um campo realmente de investigação, que havia uma inteligência por trás daquela manifestação. E quando ele percebeu que eram espíritos de pessoas, né, de homens, mas no sentido homem ou mulher, que já haviam habitado corpos físicos, ele já se alertou. Opa, são espíritos que, ao deixar o corpo físico, eles continuam com a mesma consciência, né? Não se tornam santos porque deixaram a matéria. Então, aí, vamos com cuidado, porque eles não sabem tudo, né? Então, ele foi muito cauteloso. E aí, por isso que, muitas vezes, havia uma comunicação num momento, num período, numa casa, ele fazia a mesma pergunta em outro momento, em outra comunicação, né? E aí ele comparava as respostas, então ele tinha tudo registrado e começou a organizar os seus registros. E aí ele estava escrevendo um capítulo, né, lá do Livro dos Espíritos, e ele começou a ouvir várias pancadas lá na sua casa, né? Então, ouviu pancadas. Então, é uma mediunidade. Ele estava ouvindo o efeito físico que qualquer pessoa poderia ouvir, né? E perguntou para a mulher dele: você também está ouvindo? Estou. Aí, quando houve a reunião lá na casa do senhor Bodin, é que ele perguntou, né? É que o espírito daí se manifestou através de um médium ostensivo para falar que estava tentando freá-lo, porque ele estava escrevendo, tinha um erro ali, né? Tinha um equívoco. Então, ele queria alertá-lo. Então, aí esse espírito começou a se comunicar com ele, né, através dos médiuns, e quando ele perguntou o nome desse espírito, né, ele falou: ó, pode me chamar de Verdade. Mas você já habitou a Terra? Já habitei, mas você só vai saber que eu me chamo Verdade, ou seja, pode ter sido um grande profeta, um grande, enfim, que já esteve no planeta, né, e Terra, encarnado, mas não quis se identificar. Quis apenas disse, né, espírito de verdade. Espírito de verdade, isso mesmo. Então, e ele falou: olha, vou estar. Daí o Kardec perguntou para ele: mas você vai estar sempre comigo, né, para esse espírito de verdade? Ele falou: vou. Então, além do mentor amigo, né, esse espírito de verdade, entre toda uma equipe espiritual, ele falou: vou estar te intuindo, né? Então, essa mediunidade da intuição, da inspiração, ele com certeza. tinha, né? Mas quando precisava, como a Ana Carolina falou, uma comunicação, uma mediunidade mais ostensiva, aí ele se valia dos médiums, né? Exatamente. Né, inclusive a Celine, né, que eu falei, ela é que mais recebia, né, pela história ali, Zeus Vantuil fala disso, que mais recebia o espírito de verdade, né, que depois a hipótese, né, que seja o próprio Cristo, né, por duas comunicações que ele colocou do espírito de verdade, falando: não, estive aqui, né, há muitos séculos atrás, falar né, isso, mas ele fala, sim, isso. né, então ele coloca, mas ele nunca, né, inclusive, ele coloca não só na própria Revista Espírita, né, que está esses textos originais, mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem bastante textos ali do Espírito de Verdade, muitos desses recebidos pela médium Celine, né, que tinha uma das principais médiuns ali de Kardec, que tinha uma mediunidade incrível, e para poder receber um espírito também de alto grau, né, se for o Cristo, né, ou se for alguém ali falando por Cristo também, né, não era qualquer um. E é verdade isso, né, e
esse método, né, de Allan Kardec, né, como está aqui no nosso slide, né, ele só aceitava aquilo que passava pelo crivo da razão, ou seja, através do método experimental e do método racional indutivo. Ou seja, aquilo que não passa pela minha razão e aquilo que a demonstração empírica não comprova, justamente porque ele estava ali naquele molde científico da época, né? Apesar dele ter se afastado, porque ele criou uma nova ciência do espírito que não tinha, vamos colocar assim, não tinha nenhum precedente, então ele teve que muitas vezes pegar emprestado de vários métodos e criar um método próprio para as pesquisas espíritas. Ele, mesmo assim, ele não se afasta desse, vamos colocar assim, dessa luz do século XIX. Olha, vamos só aceitar aquilo que nos é racional e aquilo que a própria experiência pode nos comprovar, né? E esse método, pessoal, a gente segue até hoje. Ou seja, nós não tivemos um outro Allan Kardec ou nenhum outro que teve capaz de demonstrar, olha, isso aqui não nos serve mais. Vamos fazer um outro tipo de ciência que não seja esse, mas que vai ser espiritismo. Como outras ciências já enfrentaram, né, essas quebras de paradigma. O espiritismo ainda não enfrentou isso, tá? Ou seja, a gente, pelo contrário, a gente está tentando entender ainda o que o Allan Kardec nos coloca, né? Tem textos ainda chegando para a nossa língua, ter o texto de Kardec, né? Não, ou seja, ele escreveu essas 22 obras, mas tem textos esparsos, são textos que estão chegando ainda, você tem muito conhecimento ainda para a gente aprender, né? A ponto de a gente falar assim, olha, essa plataforma, esse método de estudo não nos serve mais. Mas, por enquanto, é o que nós temos e é o que nos serve, né? E, inclusive, para continuar as pesquisas espíritas, né? Por isso que a gente fala, não, o espiritismo é totalmente atual ainda. E como que ele apresenta, né? Se um dos objetivos da obra, né, é apresentar esse mundo invisível, esse mundo espírita, né, nós temos como nosso objeto de estudo o espírito, e esse espírito, ora, ele está no mundo corporal encarnado, que somos nós, ora, ele está no mundo espiritual desencarnado. Porém, esses dois mundos, um interfere no outro. Não é só os espíritos que interferem no nosso mundo, nós também interferimos no mundo deles. Por isso que é um mundo totalmente interligado, né? Então, não só quando a gente ou seja, não está separado. Aqui eu estou encarnado, não tenho nada a ver com o mundo, com o mundo espiritual. Não, a gente intervém. Como que a gente intervém? Nós vamos aprender. Mas já adiantando essa resposta, a gente vai intervir com o nosso pensamento e com a nossa vontade. Então, através do nosso pensamento, a gente materializa situações que afetam o mundo espiritual. Agora, vocês podem imaginar o que isso impactou falando no século XIX. Se hoje a gente começa a pensar, como que o pensamento vai se materializar? Hoje nós temos várias definições de pensamento dentro da ciência, da psicanálise, da psicologia, mas não tinha antes. Então, assim, o Allan Kardec ainda era uma questão filosófica. Quando o Allan Kardec traz isso para o campo da ciência, isso é uma revolução. Peraí, como que o pensamento vai se materializar, onde ele vai trazer para nós, lá na Gênese, lá na última, entre aspas, obra básica, lá em 68, quando ele traz para a gente, olha, o pensamento pode se fotografar, a fotografia do pensamento. Né? Por isso que quando veio André Luiz, o terreno estava pronto, né? Quando André Luiz veio falar de plasma, veio trazer outras definições, muitas vezes até para os mesmos fenômenos, já estava muito fácil aceitar, né? Agora, imagina falar isso no século XIX. É lógico que ele ia ser criticado, e até hoje é. Mas até hoje ele vai falar por quê? Porque não leu. Muitos aqueles que criticam o espiritismo não leu nem essa primeira obra. A gente pode perceber, né, como não está lendo. E ele vai fazer isso com o crítico, com o cético e com o padre. Né? Ele vai mostrar para essas personagens o quanto o espiritismo é desconhecido. E eu vou falar como o espiritismo ele é desconhecido até para nós espíritas.
muitos de nós desconhecem o Espiritismo. Então, por isso, cada vez mais grupos de estudo, como o nosso aqui, né, a gente vê justamente para quê? Para tentar lutar contra isso, né? Não, vamos conhecer e estudar todas as obras de Kardec. Então, esse é o compromisso que nós estamos firmando aqui. Né? E depois, quando a gente for estudar o segundo capítulo dessa obra, a gente vai, vamos colocar assim, trabalhar melhor. Mas hoje, o que a gente tem que entender? Que o objeto de estudo do Espiritismo é o espírito, que ele está o tempo todo entre os dois mundos. Né? Por exemplo, quando eu vou dormir, nós temos a emancipação da alma, ou seja, o meu espírito, a minha alma passeia pelo mundo espiritual ou pelo mundo da matéria aqui, então nós estamos o tempo todo interagindo com o mundo espiritual. Não tem muitos relatos, eu acredito que muitos daqui passaram por isso. Nossa, eu sonhei com meu pai, que já se encontra desencarnado, sonhei com a minha avó. Eu estou o quê? Intervindo. Realmente é um sonho mediúnico, realmente houve um encontro. Ou seja, os dois mundos se encontrando. E como que a gente consegue? Como nós estamos encarnados, a gente precisa deixar o corpo em algum lugar, né? Se aproveita quando uma das emancipações da alma é o sonho. E mais comum que todos nós passamos por isso, independente se somos médios, ostensivos ou não. Agora, falando um pouquinho da biografia, agora desse texto mesmo que a gente, que a gente pediu para ler para nosso estudo de hoje. Antes disso, vamos falar de quem é o Henri Salce, né? Pouco conhecido, né? Pouco estudado entre nós daqui do Brasil, né? Nós temos poucos textos dele aqui, mas ele foi um personagem extremamente importante no cenário espírita nascente, né? Ele conviveu com Allan Kardec, a gente pode ver até a data ali, ele conviveu e ele se dedicou assim, então, como todo aquele que se dedica ao estudo espírita, se apaixona, foi assim com o Leon Denis também. O Gabriel Delany praticamente já nasceu no meio espírita, né? A mãe do Delany era uma das médias que compunha ali junto com os grupos mediúnicos de Allan Kardec, mas muitos daqueles foram levados por ter lido as primeiras obras, né? Foi o caso do Henri Salce. E ele, né, ele não só se tornou espírita, como se tornou adepto, como se tornou um dos grandes defensores do espiritismo. Não é à toa que depois a federação colocou esse texto dele, quando a gente começa a perceber, é um texto altamente apaixonado por Allan Kardec, defendendo toda a história, os princípios, e casa muito, né, com essa proposta da obra. Então a FEB acertou em cheio quando ela colocou a biografia escrita pelo Salce dentro dessa obra. E ele pesquisou, né, quais foram as fontes de pesquisa dele. Ele leu tudo, inclusive as revistas espíritas. Ele leu tudo. Ele falou assim: olha, como que a gente vai conhecer um homem? A gente vai conhecer um homem através das suas ideias. Então eu preciso ler tudo. Não adianta ser apenas um apaixonado por Kardec ou dos estudos ali. Não, eu preciso conhecer quem foi Allan Kardec. Então eu vou ler tudo. E ele fala assim: olha, uma das coisas que a gente consegue conhecer o Allan Kardec através da revista espírita. Não é nem tanto pelas obras fundamentais ou obras básicas, né? Pelas revistas espíritas. E o que são as revistas espíritas? Eram respostas, textos, opiniões que o Allan Kardec dava, inclusive opiniões dele, que ele não podia colocar dentro da obra, obviamente, eram textos, impressões dele que ele colocava na revista espírita. Então, por exemplo, esse texto que eu falei, onde aparece o Allan Kardec negando a presença de alguns médiuns, você não quer para o meu trabalho, né? Isso já mostra a postura dele, que era uma postura séria, o compromisso que ele tinha com o espiritismo. Então, o Salce falou assim: olha, vamos pegar vários elementos da personalidade de Allan Kardec através dos textos da revista espírita. E foi isso que ele fez. Ele foi anotando e foi montando ali quem era o Allan Kardec. Porque ele falou assim: não adianta eu pegar, apesar de ele ter feito isso, entrevistar todas as pessoas que ele conviveu com Allan Kardec, muitos vão falar da visão delas. Algumas visões muito apaixonadas, outras, pelo contrário, que não gostavam dele, né? Ou seja, vão ter um peso, vão colocar ali de algum sentimento, positivo ou negativo, e que não vai
trazer um elemento, um compromisso histórico ali real né, de quem foi o Allan Kardec. Mas ele mesmo assim, ele foi juntando e pesquisando e casando com os estudos que ele tirava tanto das obras póstumas como da Revista Espírita. Então, ele foi pegando os textos e foi montando o personagem aqui, o Allan Kardec. E ele mostra, né, em 1896, né, anos depois que o Allan Kardec falece, ele já traz esse estudo pronto, essa biografia pronta foi em Lyon, né? É isso, em Lyon, onde ele apresenta esse texto né, traz pronto, e esse texto configura a primeira biografia de Kardec, não só como a primeira, como a mais importante. Inclusive, biógrafos, né, inclusive biógrafos do Brasil, e estudaram, obviamente, não tem como. Se a gente quiser fazer uma pesquisa de vida e obra de Allan Kardec, não tem como a gente não ler o Henry Salce, tá? Então, muitas das informações que nós temos, históricas, veio através dos escritos do Henry Salce sobre a vida e obra de Allan Kardec. E no 27º aniversário de morte de Allan Kardec, ele apresenta em Lyon essa obra em 1896. Ele apresenta. Então, qual era o compromisso dele? Ele queria um foco na verdadeira história, né? Então, por isso que ele foi ler todos os escritos e entrevistar as principais pessoas, ali, médios, amigos, né? A esposa, né? A senhora Gabi, né? Para poder montar quem era o Allan Kardec. E ele vai, né, ele traz, né, ele foi bem objetivo, a gente pode ver a escrita dele, então ele traz primeiro, né, por que a importância de falar sobre, né, por que é importante a gente saber da vida e obra de Kardec, quando a gente se coloca como adepto e se coloca na postura de estudar as obras. E ele, né, não só isso, ele vai estabelecer, ele é bem didático também, né? Então ele vai mostrar para a gente exatamente a evolução, como que o professor Rivaio se tornou o Allan Kardec, e foi isso que a Patrícia colocou para nós um pouco, quais foram as obras, quais foram, como que as obras foram, qual foi o impacto de cada obra, e vocês podem ver, né, o texto, ele vai trazendo comprovantes históricos, segundo o texto tal, eu retirei dali, né, então ele vai mostrando, ele fala, não tire isso da minha cabeça, isso, né, eu estou apenas reunindo aqui esses dados históricos e eu não fui construindo todo esse pensamento aqui. E ele não só teve esse compromisso, o Salce não só teve esse compromisso de trazer, de elaborar para a gente, né, a primeira e mais importante texto histórico sobre a vida e obra de Allan Kardec, mas ele defendeu também, ele também teve um papel importante. Ele defendeu né, um dos grandes defensores adeptos, né, montou um grupo de estudo, escola de médiuns, praticamente um Bezerra de Menezes de Lyon, tá? Então é um personagem aqui extremamente importante. Depois ele gostou de fazer acho que esses textos de vida e história, a vida de Allan Kardec. Depois ele faz até uma do Leon Denis. Depois ele faz uma do Leon Denis, que não é tão famosa entre a gente, mas ele escreveu. Então, quais são os pontos, né, de colocar assim, qual foi o método que o Salce colocou, né? Primeiro, ele vai valorizar essa vida íntima de Kardec, quais foram os esforços que o Allan Kardec coloca para nós, né? Como que ele se dedicou literalmente a vida dele na construção e na codificação do espiritismo, e qual foi o impacto que ele teve na vida dele, como que ele lidou, né, com esses rumores, com esses boatos, com essas críticas, né, e inclusive ele recebeu dos mentores dele, falando assim, olha, a tarefa não vai ser fácil, você vai receber muitas críticas, mas segura a onda. E ele conseguiu fazer isso de forma excelente, ele mesmo sem, logicamente, se defender, né? Lembra? Eu vou discordar sem dissendir, mas ele fez isso de uma maneira brilhante e o Salce mostra pra gente como tudo isso se deu.
E, né, e esse compromisso, né, doutrinário, né, ou seja, essa postura, esse grande exemplo que o Allan Kardec coloca para nós, qual tem que ser essa postura, esse compromisso com tudo isso, com todo esse conhecimento e esse poder que o Espiritismo tem também de nos transformar, não só instruir, né? Né, a gente fala que o Espiritismo é tão consolador, mas ele também é instrutivo, por isso que ele é consolador, né? Então ele apresenta qual foi esse percurso de Rivaio para Kardec e quais foram, né, assim, vamos colocar assim, as qualidades que o professor Rivaio, né, que o Allan Kardec tinha, a sua formação, né, para ele poder realmente ser o Allan Kardec que nós temos, né, que se apresentou ao mundo. Então, não é somente um texto histórico para a gente decorar datas, para saber quais foram vamos colocar assim, os grandes acontecimentos de Kardec. Esse texto faz a gente refletir, né, sobre a importância que o Allan Kardec teve para nós, né? Como foi, né, qual é a postura que ele queria que os adeptos, né, tinham, né, que seguisse o seu exemplo, né? Então, por isso que o Salsi vai apresentando isso para a gente, vai construindo esses pensamentos, até que a gente termine e fala, olha, esse cara não veio à toa ao mundo mesmo, né? Veio trazer tudo isso, basta a gente o quê? Fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Ler e estudando, né? Porque a gente pegou a melhor parte, vamos colocar assim, até a parte mais fácil, porque imagina construir tudo isso, né? É um texto também do Salsi, né, apesar dele não ser um pedagogo, como Allan Kardec foi, mas ele tem esse tom, né, pedagógico, ele vai nos ensinando, nos instruindo, e então quem ainda não leu, tá? Ou seja, todo, né, como a Sônia colocou, todos os nossos estudos aqui não substituem leitura nenhuma, ok? Então, quem não leu, leia realmente para vocês sentirem e entenderem como que o Salsi foi construindo essa história de Kardec, mostrando a sua importância histórica, sua ética, o seu compromisso, né? Então, é muito interessante a forma como o Salsi colocou, por isso que não é à toa, né, que se tornou aí não só a primeira, mas como a principal texto de vida e obra de Allan Kardec, né? Ele coloca, né, nos apresenta sempre como um mestre amado, né, o Salsi coloca isso para nós, ressaltando essa importância pedagógica de Allan Kardec, que ele trouxe do professor Rivaio, né, afinal é a mesma pessoa, é o mesmo espírito, que não podia ter sido diferente, o espiritismo não poderia ter sido diferente se não fosse por um pedagogo, ainda mais por um pedagogo diferenciado. Né? Hoje é fácil, né? A gente tem vários, fácil não, né? Não é que é fácil ser pedagogo, de forma alguma. Hoje é muito mais comum termos pedagogos, né, com essa, vamos colocar assim, com essa plataforma mais humanitária, mas na época de Kardec isso era uma coisa muito nova. Né? E não era qualquer pedagogo que tinha as mesmas ideias de um pensamento livre, de que cada um é o próprio agente do seu conhecimento, que a evolução é individual. Não tinha essa ideia, era uma ideia ainda muito positivista. Então, quando a gente traz, quando Allan Kardec traz essa questão, esse viés pedagógico que ele herdou o Pestalozzi, de Comênios e outros pedagogos, ele traz isso para o espiritismo, isso que acontece mais, isso enriqueceu muito a doutrina espírita, e o Salso fala assim, olha, Allan Kardec justamente não podia ter sido uma outra pessoa se não fosse Allan Kardec o nosso codificador. Então, primeiro ele traz, né, as informações iniciais, como todo biógrafo, onde Allan Kardec nasceu, em Lyon, a data, a sua formação com o professor Pestalozzi, ele coloca para nós, né, que o Allan Kardec tinha a formação em medicina, mas essa formação, essa informação não foi confirmada por outras pesquisas, mas está no texto, né? Apesar que outras pesquisas de outros biógrafos conseguiram comprovar que o Allan Kardec dava aula de anatomia,
paramédicos, mas que ele não tinha formação acadêmica em si em medicina. Mas como era muito comum, né, essa formação holística da época, então eles não tinham essa... hoje que a gente tem essa questão, né, esses conhecimentos estão fechados, né, mas eles tinham conhecimento de ciência, de medicina, de filosofia, de teologia, era um conhecimento holístico muito vasto mesmo. Depois, né, o Sal se pega bastante nessa questão do pedagógico de Allan Kardec. Primeiro fala do professor Rivaio, fala dos textos, né, o Allan Kardec, o professor Rivaio, na verdade, né, ele com 20 anos já escrevia sobre pedagogia. Né, ele já era pedagogo aos 20 anos, ou seja, muito jovem, ou seja, o quanto ele contribuiu, como ele entendeu essa proposta de Pestalozzi, não era qualquer espírito, né? Ele já entendeu e ele começou, né, a escrever textos na época ainda para as escolas comuns. Aqui não tinha um compromisso espírita, era o professor Rivaio mesmo. É lógico que tudo isso, com todo esse enfoque, vai ser importante, tá? Para que ele se torne, o Allan Kardec traga, né, para o Espiritismo vamos colocar assim, essa marca da pedagogia. Depois, é lógico que ele vai falar como que o Allan Kardec conheceu, vamos colocar assim, os fenômenos mediúnicos através do Fortier. O Fortier era seu amigo de longa data, de mais de 30 anos, eles estudavam lá a ciência de Mesmer, né, então eles eram, o Allan Kardec já gostava desses estudos diferentes, e eles né, se debateram com as mesas que falavam, que viravam, né? Só que para o Allan Kardec isso não era nada demais, porque assim, ele já estudava o quê? O magnetismo, através né, da ciência de Mesmer, já se entendia que o próprio fluido, né, que vamos chamar de hoje, né, que o próprio fluido podia fazer com que as mesas girassem. Porém, quando ele viu que essa mesa não só gira, mas ela fala, aí, né, até a Patrícia falou disso, aí sim tem uma inteligência por trás disso, e falou, peraí, a mesa consegue girar pela força do magnetismo humano, né, que foi o que a ciência de Mesmer colocou, e ele estudou por 30 anos isso, junto com o senhor Fortier. Mas ele falou, mas peraí, Mesmer não falou que as mesas falavam, e que traziam mensagens, e que respondiam. Aí ele começou a falar, peraí, tem algo por trás disso que não é só o magnetismo. Então foi por essas indagações, essas primeiras perguntas, que instigou a Allan Kardec a realmente estudar e a conhecer o seu principal objeto de estudo em vida, que era o espírito. E assim, aí sim, né, veio toda a ciência espírita, a filosofia espírita e a moral espírita. Aí depois, quando ele adotou, né, o pseudônimo o Allan Kardec, como a Patrícia falou, não vou me alongar muito nisso, através da mensagem do mentor dele, falando de uma existência anterior, ali mesmo, naquela mesma região muito antiga de Paris, e onde ele teve uma vida onde ele se chamava Allan Kardec. Como ele era um autor de textos pedagógicos, ele não queria assinar como Rivaio, e também tinha uma questão que tinha uma questão de que os textos não eram só dele, tinha também a equipe espiritual junto, e pensar, quer saber, vou adotar o nome de Allan Kardec, e assim a equipe espiritual também aceitou. Depois o Salsi vai falar dos desafios, né, que é mais ou menos isso que a gente comentou hoje, né, quais foram os principais livros, os anos, como que cada obra foi recebida, sempre com muita crítica, isso não mudou até hoje, continua até hoje, tá? E a gente volta no mesmo ponto, quase todos os críticos vão falar, eles nem usam os termos, né, porque quando a gente domina uma ciência, o conhecimento, a gente conhece os termos. Eles nem conhecem muito os termos espíritas, né, que o Allan Kardec trabalha, vai vir pela mesma coisa, desconhece o espiritismo.
Então ele vai, né, o Salsi vai falar como que Allan Kardec trabalhou com tudo isso, qual foi a força que ele teve também de difundir o espiritismo, as viagens espíritas, como que ele ajudou a criar não só as obras, mas ele também foi o primeiro a como colocar para nós como que o movimento espírita tem que ser, ou seja, o primeiro foi ali, né, foi ali em Paris. Então ele colocou essa primeira forma de fazer o espiritismo. Lógico que anos depois a história, né, foi colocar o Brasil como um grande, vamos colocar assim, como um grande o movimento espírita, e a gente desenhou uma outra forma, mas a história não muda, né? O Allan Kardec foi o primeiro a fazer isso e espalhar né, pela Alemanha e por outros países ali, a levar o espiritismo e o movimento espírita, ajudar a fundar as sociedades espíritas de cada cidade, de cada país ali. Depois o Salsi vai falar sobre a morte, né, e o legado que o Allan Kardec né, ele deixou até nós, ou seja, o homem, professor Rivaio, né, ele veio a falecer, né, muito, vamos colocar assim, poderia ter tipo um pouco mais tempo, né, mas enfim, ele fala do cansaço que o Allan Kardec tinha, outros biógrafos também falam disso, porque assim, o Allan Kardec ele é tão comprometido que ele não dormia. Até os espíritos falam assim, Allan Kardec, vamos dormir. Os espíritos cansavam, mas ele não, entendeu? Ele queria ali, lia, revisava, ou seja, o tão comprometido que esse homem é. Né? Então, olha o compromisso e, né, esse exemplo que ele nos coloca. Então, disso tudo, infelizmente, o corpo físico cansou, né? E como ninguém aqui fica eterno no mesmo plano para sempre, ele veio, ele desencarna, né, em março, final de março de 69 aos 65 anos, através de um aneurisma no coração, tá? Não é um infarto, né? É um aneurisma no coração, exausto pelo trabalho, né? Também. Mas mesmo assim, ele deixou, né, vários adeptos tão competentes, né, que deram, né, que levaram o espiritismo e o movimento espírita até hoje, como nós temos agora, né? Então, dá para ver, inclusive o legado chegou até nós, até o Brasil, né? Aqui, né, as obras, a federação, como eu coloquei, né, nasceu em 84, no mesmo ano que essa obra que nós estamos aqui estudando veio ao mundo para nós, né, para a nossa língua. Nós temos o Augusto Elias e o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é essa outra imagem que nós temos aqui, tá? Que foi esses dois grandes personagens do movimento espírita brasileiro que ajudaram, né, a fundar, a criar a FEB, que é a principal, vamos colocar assim, é a principal ordem que nós temos aqui, que organiza todo o nosso movimento espírita brasileiro, inclusive que edita né, o modelo para a gente fazer o EGE e as formas de divulgação da doutrina espírita também. Né? Então, tudo isso é herança desse legado aqui que o Allan Kardec colocou. E o Bezerra de Menezes, né, ponto ele aqui, ele era praticamente, não foi tido como o Allan Kardec brasileiro, porque esse apelido foi depois o Herculano Pires ganhou, né? Mas ele pode ser que ele foi um grande adepto, assim, né? Quase que um Salse também das nossas terras, né? E ele tem um livro, para quem quiser ler, um livro fininho também, que é o livro A Carta de Bezerra de Menezes. É um livro onde ele vai contar como ele se tornou espírita, qual foi a ligação dele com a FEB aqui, né? E ele faz um resumo dos princípios espíritas. Isso é só uma carta, que virou um livro, que ele escreveu ao irmão dele, porque o irmão dele estava indignado, porque eles eram de família católica, por que ele virou espírita? O que tem nesse espiritismo? Né? Ele falou assim, né, irmão, me fala aí em carta. E ele escreve na carta, e é um livro que serve para a gente de estudo, porque ele vai resumir também, ele vai explicando, é uma aula, né, sobre os princípios básicos e como que isso o convenceu, como que isso fez com que ele ascendesse, né, porque a gente é convencido através da razão. A
né? A gente é consolado através da razão e como isso fez sentido na vida do Bezerra de Menezes. Então, eu trouxe aqui o Salso, não falo do Bezerra de Menezes, tá? A gente pode ver ali que tem uma diferença aí de data, mas só para um exemplo aqui de um legado que o Allan Kardec colocou mais voltado para nós aqui do Brasil. Né? Então, e aqui eu trago informações de outras, de outras fontes, né? Onde vai colocar, né, desenhar aqui o Allan Kardec realmente como esse educador, qual foi a personalidade dele. Ele, desde muito jovem, né? Eu lembro que eu falei, aos 20 anos, já era educador e escritor. Tá? Ele, desde muito jovens, ele já se interessava pela educação. Tanto que quando ele estava lá em Verdun, lá com Pestalozzi, lá na Suíça, ele já praticamente era aluno, só que professor de apoio ao mesmo tempo, de tão brilhante que ele se mostrava ali. E sempre comprometido com os estudos e com o processo de educação. Então, ele já viu ali, né, ele viu ali em Pestalozzi algo diferente, que tem até hoje, né, que tem até hoje. Ele viu, não, tem uma educação diferente, apesar de não ter usado essas palavras, mas já era uma educação do espírito. Ou seja, a gente aprende através, né, o mesmo, ou seja, não preciso de um professor que apenas vai passar esse conhecimento. Eu mesmo tenho capacidade, liberdade para aprender e para aprender. Então, foi isso, né, e tudo isso foi dando a forma, a sua personalidade ao homem, ainda o professor Rivai. Então, ele é apresentado, né, como um homem de muita modéstia, de muito bom senso, inclusive o apelido dele era Bom Senso Encarnado entre os amigos, de muita ética, de muito comprometimento com os estudos, né, sempre, e tinha uma preocupação com o coletivo. Ele achava, né, que hoje é muito fácil de falar isso, né, mas ele achava que o conhecimento, a educação tem que ser para todos, não é só para os nobres, não é só para um conjunto, é para todos. Né? Por isso que ele fala, o espiritismo, esse conjunto pedagógico do espírito aqui é para todos. Todos devem aprender. Né? E assim era a postura dele, inclusive com o projeto dele, a educação para todos. Inclusive, quando ele escreve as reformas, para as reformas no âmbito de educação em Paris, ele fala isso, olha, é educação para todos, vamos abrir colégios para todos, todos precisam ter acesso. E isso ele faz com uma missão de vida. E quando ele se encontra com esse grande objeto de estudo da vida dele, se torna um Allan Kardec, ele não deixa isso de lado, pelo contrário, ele traz isso para o espiritismo e ele vai apresentar, né, o espiritismo não só como ciência, não só como um corpo de conhecimento filosófico, como um corpo de moral, também é uma educação. Ou seja, tudo isso que nós estamos aprendendo tem que nos servir, tem que ter um cunho pedagógico, tem que nos educar enquanto espíritos. Quando ele fala somos espíritos imortais e que estamos em evolução, em aprendizado, isso ele herdou tudo isso dessa pedagogia aqui que ele coloca, ele vem, né, advém desde Pestalozzi. Aqui, né, vamos aprender, né, quais são os pontos principais aqui, aprender através dos diálogos, né, a gente vai ver, né, quando ele está tentando ensinar o cético, o padre, né, através dessa maêutica, ele está ali já aplicando esse processo desse grande conhecimento pedagógico aqui que o professor Rivaio já tinha e o Allan Kardec só continuou essa missão. Alguma questão, pessoal, vocês gostariam de comentar? Aqui de novo, né, falando de como... Pode falar, Patrícia. Não sei se você vai comentar do episódio lá da queima dos livros em Barcelona, ou posso comentar, não sei. Pode comentar, por favor. Então, o Kardec, ele começou a fazer as viagens, né, para divulgar o livro dos espíritos e o que é o espiritismo. E numa dessas viagens, em que foram
impressas caixas, né, de livro dos espíritos, revista espírita e o que é o espiritismo, e quando chegou lá em Barcelona, ficou preso na alfândega, né, e o bispo de Barcelona, ele leu, né, e achou que ali não era muito adequado a leitura, porque afrontaria a fé católica. Então, os livros, eu até estava procurando aqui a data bem certinho para falar, dia 9, né, de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada de Barcelona, que era o local onde eram mortos os criminosos e tal, condenados os criminosos, ali foi queimado, né, todos aqueles livros, mais de 300 livros, dentre eles, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, o que é o Espiritismo, enfim, alguns fragmentos de sonata, né, de Mozart. Aí, então, o Allan Kardec, ele até pensou em recorrer à diplomacia, né, para Sim, reaver os livros antes de serem queimados, mas aí os espíritos falaram, não, deixe, pode deixar, né, fique tranquilo, deixe. Aí foi queimado, tudo, mas aí reuniu a multidão em torno da praça, e como que é proibido, não desperta mais curiosidade ainda, né? tudo é mais gostoso. Então, na verdade, esse ato, né, da queima dos livros reverteu em uma divulgação da doutrina espírita, despertou curiosidades. E aí ele diz, né, o Kardec, ele escreveu depois que o espiritismo, ele não se dirige aos que já têm a sua fé, né, não quer tirar ninguém, não quer converter ninguém, eles justamente se dirigem àqueles que não encontram, que buscam uma outra explicação, né, que não se satisfazem com aquela explicação que é dada por determinada religião, determinada igreja. Então, e esse ato, né, esse acontecimento, ajudou a divulgar mais ainda o espiritismo. Exatamente. É isso mesmo. Né? Ou seja, parece que vendeu assim. Não, eu acho que a editora ali, né, não conseguiu dar conta de tantos pedidos das obras. Porque, né, então isso é um fato, ou seja, né, atrás, né, como uma própria frase que o Kardec coloca, né, atrás de um mal aparente é um bem real, né, então ele ficou tão preocupado com aqueles livros que ele ia perder e ganhou muito mais, né, ou seja, males que vem para o bem, né, como dizem. É isso mesmo, obrigada, Patrícia, por ter lembrado essa passagem histórica. Sim, aqui eu coloco, né, na verdade, extraído de uma outra pesquisa, não é do Salce, tá? Falando das vidas reencarnatórias de Allan Kardec. Tem esse livro aqui, da Dora Encontre, onde ela faz as pesquisas também, que é para entender Allan Kardec, tá? Esse livro, ela vai trazer para a gente que o Allan Kardec, em textos, né, que estão vindo por agora, inclusive, onde o Allan Kardec teve contato, teve a informação, perdão, que ele tinha sido, além do Allan Kardec em outras vidas, ele tinha sido antes como ela colocou aqui, um tcheco, também ligado à Igreja Católica, o Hus. Ele era um reformador, a exemplo né, desses reformadores da Igreja Católica, como Lutero, e ele tinha os mesmos ideais que o Allan Kardec da primeira reencarnação e o Allan Kardec do professor Rivaio, eles tinham esse compromisso, né, principalmente essa ideia de que o pensamento, de que a pedagogia, o conhecimento tem que vir para todos, né? Por isso que ele não, ou seja, já vinha sido preparados em outras vidas, né? Isso é uma hipótese. Ele, como Allan Kardec, como esse Ian Hus, né? Já compartilhavam ideais semelhantes. E como todo reformador, queria também lutar o quê? Pelo controle da Igreja Católica, pelo dogmatismo, assim como o Lutero fez, o que o Allan Kardec não deixou de fazer a mesma coisa, né? Ele também lutou
como qualquer conhecimento, não temos que ter um conhecimento dogmático, precisamos ter um conhecimento racional, tá? O dogmático aqui ligado à expressão, à palavra, daquele conhecimento fechado, hermético e controlado, né? Ele queria que o espiritismo fosse totalmente contrário a isso. E é por isso que pesquisas mais novas, né, mostram que Allan Kardec teve também essas informações que ele vinha, né, tinha sido em uma vida esse tcheco, esse Hus, né, que também compartilhava desse mesmo ideal, né? Então já vinha, né, ou seja, tudo isso formando esse homem, né, esse professor Rivaio e essa personalidade aqui do Allan Kardec. Esse material, pessoal, depois eu vou compartilhar ali no grupo com vocês também, tá? Que tudo, então, todo vai tá mais colocado. E, né, depois de tudo isso, né, qual é como o nosso primeiro encontro aqui do ano, né, qual é a nossa postura? Primeiro, né, agradecer, né, o Allan Kardec por tudo isso, né, por todas essas vidas encarnatórias que ele teve, esse preparo desse grande missionário que ele teve, esse comprometimento com o coletivo, esse comprometimento com a razão, com a ciência, né, e com essa postura ética que ele tinha, né, lembra que a gente colocou, né, essa frase do nosso estudo da noite, né, vou discordar sem discernir, esse comprometimento, essa persistência com o espiritismo, e todos nós que estamos aqui nesse grupo de estudo, eu tenho certeza, todos nós estamos assinando, né, estamos nessa postura de grandes estudiosos do espiritismo. Então é esse compromisso aqui que a gente vai ter que afirmar ao longo de todos os nossos encontros, né? E como eu disse, né? O Allan Kardec ficou com a parte mais trabalhosa, Allan Kardec e a equipe espiritual, né? Eles estavam fazendo o espiritismo, né? Trazendo para nós. Aí basta a gente apenas estudar e ter esse compromisso ético, né? Como todo estudo tem um compromisso ético, principalmente como que eu vou colocar o espiritismo na minha vida e na vida do outro. Porque daqui vai, né? A gente tem palestrantes aqui, temos pessoas que estão lá na casa espírita ali dando curso, né, para outras pessoas, e a gente tem esse compromisso aqui, né? E tudo isso que eu estou falando eu aplico primeiro para mim, né? Eu estava fazendo, né, todo esse projeto, todo esse cronograma de estudo, né, e pegando o gancho que a nossa amiga falou, falei assim, né, eu não tive férias, fiquei revisando tudo o texto, gente, o que eu posso fazer? Eu tenho que trazer biografia, não posso inventar nada, né, porque eu tenho esse compromisso com vocês aqui também, e vocês com a gente, com todos aqueles que a gente vai colocar o espiritismo na vida do outro, porque as pessoas perguntam, né, você que é espírita, me fala disso, por exemplo, né, só para antes de encerrar, para a gente ver como esse compromisso aqui é importante, eu estava vendo uma palestra de uma palestrante assim, muito famosa no meio espírita, famosa mesmo, né? E ela estava falando desses episódios, né, de violência aos animais, pelo orelha, tudo aquilo, a visão espírita, né? E é um tema extremamente delicado. E ela falou uma coisa assim que a gente vai chamar que é contraditório ou antidoutrinário, né? Lógico, ela queria consolar as pessoas que estavam ali, né? Queria consolar as pessoas que estavam ali e falou assim, olha, gente, vocês podem ficar em paz, porque antes do animal sofrer aquelas violências, o espírito dele foi desligado ao corpo, né? Ou seja, isso é totalmente contraditório, né? Não vamos se alongar muito, só para a gente ver, isso é contraditório. Como que a gente sabe disso? Porque só pelo estudo. Agora, olha o compromisso que essa senhora teve a falar uma coisa dessa. Eu posso interpretar, posso amenizar muitas coisas ali, né? Não vou entrar no mérito, porque não é nossa discussão aqui, mas só para a gente ver como o espiritismo é atual. Né? E Allan Kardec fala, por exemplo, da dor e evolução dos animais, inclusive, e outros autores espirituais. Em nenhum momento a gente tem informação disso. Não tem informação em livros. Né? Mas, enfim, só para a gente ver a importância do estudo.
né, friso assim, foi só um exemplo atual, né, eu peguei um exemplo atual, para a gente deve ficar pensando, é a importância do estudo para a gente não poder, né, colocar aí as ideias de uma forma contraditória, ou seja, eu vestir a minha opinião, aquilo que me consola para o outro. Então, a gente tem que ter um compromisso muito sério perante isso. Gente, para o próximo encontro, já está ali no grupo de estudo, mas só para a gente lembrar, tá? Para ler a parte, né, o preâmbulo da obra, tá? Já trabalhamos aqui, quem não leu o texto do Salce, leia, tá? Elencamos aqui só as ideias principais, e infelizmente a gente não tem tempo de ficar lendo todos os textos, e para a próxima aula para o próximo grupo de estudo, nós vamos estudar o preâmbulo da obra, tá? E tem algumas questões centrais aqui, que já tá, as mesmas que estão naquele outro material, tá? Então, qual foi a proposta de Allan Kardec abordar o mundo invisível e como o espiritismo dialoga, né, com a ciência, com a filosofia e com a religião ou com a moral, como a gente quiser colocar. Ok? Alguma questão, pessoal? Infelizmente, nosso tempo voa aqui, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma questão? Nossa, eu até queria, Ana, mas já está tarde. Já está tarde? Deixa para a próxima. Então tá Tem bom. muita coisa interessante a perguntar, mas deixa para a próxima. E tem tempo, temos o ano inteiro para a gente fazer essas perguntas. Então tá Sim. certo, Graça. Obrigada, viu? Vamos fazer a nossa oração, pessoal? Vou fazer a oração e a partir dos próximos estudos a gente vai pegando, né, a gente vai escolhendo aqui quem vai fazer a oração inicial e a final. Então vamos elevar os nossos pensamentos, continuando com nossos pensamentos elevados. Primeiramente, agradecer ao nosso Pai, a Deus, por essa infinita bondade, pela vida, a Cristo, nosso guia e modelo, agradecer pela oportunidade de estudo, de estarmos todos aqui com saúde, podendo estudar, agradecemos pela oportunidade que tivemos de pensamento, de debate com essa noite, e que possamos, né, mais uma vez, firmar, né, o nosso compromisso com os estudos espíritas, pedir a orientação, sempre a inspiração dos bons espíritos, para que possam nos alimentar e nos guiar da melhor maneira possível com esses estudos. Que possamos, na próxima semana, estar aqui para mais um estudo das obras de Allan Kardec, e pedimos agora a licença, equipe espiritual que se faz presente aqui entre nós, para que a gente possa encerrar os nossos estudos. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada pela participação. Sim. Uma ótima semana a todos. E até mais. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa semana a todos. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite, até semana que vem.